Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Números. Nós estamos lendo o livro de Números, nós começamos lá em Gênesis, agora nós já estamos em Números, caminhando para Deuteronômio. Por esses dias entramos lá em Deuteronômio e avançamos. E nós fazemos um desafio da leitura da palavra de Deus assim, em sequência, porque, como a gente diz aqui, senão você corre o risco de só ler o que gosta. E aí você fica lá naqueles textos preferidos seu e não sai para ver outras coisas. Não é? Semana passada nós falamos alguma coisa aqui sobre um dos capítulos de Números, pregamos também sobre uma realidade de Números no domingo passado, e hoje eu gostaria de avançar com você num tema, e como eu disse hoje de manhã aqui, eu estava propenso a pregar outra coisa. Minha toada, minha caminhada era para compartilhar com os irmãos um outro texto. Mas ontem à tarde, a hora que eu sentei para fazer a leitura corrida do texto, né, ia ler Números 30, 31, 32, conforme a orientação, eu não consegui sair do versículo que vou ler com vocês aqui agora, durante algumas horas. Aliás, o dia inteiro com aquilo na cabeça. E quero ler esse texto com você. Números capítulo 30. Eu queria que você lesse comigo o versículo que eu vou dizer daqui a pouco, mas antes deixa eu fazer só uma enquete aqui rapidinha. Quantos têm uma Bíblia física, por favor? Levante a sua Bíblia física. As outras também são físicas, mas essa é física assim, meio de backup, né? Tá aqui, tudo bem? Mantenha a sua Bíblia erguida, deixa eu ver aqui. Ótimo, muito bem, muito bem. Lá na galeria também, bastante gente com a Bíblia física. Quantos têm a Bíblia virtual aí também? Eu tenho as duas aqui comigo, por favor, levante aí, isso. Ótimo, você está usando a sua Bíblia virtual aqui, eu tenho umas 30 Bíblias aqui dentro, né? Imagino que você deva ter também acesso a muitas. Brinquei hoje de manhã com a igreja que parece que o Elon Musk, ele é dono da maioria dos satélites que passam aqui por cima, responsáveis pela sua Bíblia virtual. Significa que se ele resolver tossir um dia lá, é capaz de você ficar sem. Então é muito bom você ter o backup, certo? Tem uma Bíblia física para você. Adote-a, observe-a, e é muito importante que nós tenhamos, seja no virtual ou no físico, contato com a palavra santa e poderosa do Senhor. Quero ler com você o versículo 1 do capítulo de número 30 do livro de Números. Na verdade, eu vou pedir para a gente ler juntos. Podemos fazer isso? Uma leitura uníssona, não importa aí como está a sua versão, eu gostaria que você lesse em voz alta. Vamos proclamar a palavra do Senhor aqui. Amém? Podemos fazer assim? Ótimo. Então, 1, 2, 3 e já. Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Pode repetir essa frase comigo? Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Vamos assim. Muito bem. Agora vamos juntos. Esta é a palavra. Não é jardim da infância, é quartel, todo mundo junto. Esta é a palavra que o Senhor ordenou, é isso que a gente vai dizer. 1, 2, 3 e já. Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Vamos orar a Deus mais uma vez. Obrigado por essa hora boa, eu te adoro e junto com meus irmãos saudamos o teu nome. Nós reverenciamos o Senhor na sua grandeza, na sua beleza, no seu poder. E agradecemos tanto por todo o interesse que o Senhor tem na nossa vida. Obrigado porque o Senhor reuniu o seu povo e aqui tem pão fresco, tem água fresca. Desde o começo dessa reunião, o Senhor já estava aqui, o Senhor nos recebeu. É alegre para o Senhor, é alegria para o Senhor receber filhos e filhas. E nós vimos para esse lugar de concordância com o Senhor, nós queremos descansar nessa certeza. Pedimos a sua graça por todo mundo que ouve. Ó Espírito Santo, o Senhor sabe como nós necessitamos que o Senhor faça calar essa palavra em nosso coração, que ela não fique em nossa mente, que ela não só sacie nossas curiosidades, mas que ela atinja a nossa alma, pacifique o nosso espírito e nos mova para um outro lugar em Ti. Oramos em Teu nome, Jesus. Amém. A mensagem é sempre muito maior que o mensageiro. Por isso nós sempre necessitamos, e você sempre precisa, quando vier para o culto, ter orado pelo culto.
Culto não é aquele negócio que você vem consumir, sabe, sem qualquer tipo de compromisso. Hoje eu vou lá naquela igreja, eu vou na outra, isso aí já passou, velho. Eu tenho a minha igreja, eu tenho meu horário de culto, eu tenho meu pastor, eu tenho meus irmãos, e eu me comprometo com tudo que acontece ali. Então eu oro por quem vai dar aula para os meus filhos ali no departamento infantil, eu cumprimento com alegria quem me recebe na porta, eu oro pelo pessoal da mídia, do som, por quem vai dirigir os louvores, eu oro por quem vai pregar, isso é igreja. Nós temos perdido essa ideia de igreja faz muito tempo e estamos transformando esse negócio aqui numa bagunça, num ajuntamento de gente preocupada só consigo mesmo, com seus próprios gostos e com pouca interação e pouca visão do que é ser corpo. Então, é muito importante que nós vivamos esse momento de culto como de fato um corpo. Igreja nunca foi um lugar para você vir, nunca foi. Igreja sempre foi um lugar para você se envolver com as pessoas, se envolver com o que está acontecendo, chorar com as dores, curtir as alegrias, sabe? Isso é viver igreja. E esse é um convite de Deus para nós. Igreja não é um lugar perfeito. Eu fico assim com tanta dó das pessoas que acham que igreja é um lugar perfeito, que pastor é perfeito, que o líder de célula é perfeito, que os outros são perfeitos, que o filho da irmã tem que ser perfeito. Eu fico assim com tanta dó dessas pessoas. Eles não entenderam que igreja é um lugar de pecadores convictos dos seus pecados, conscientes dos seus pecados, mas que estão querendo viver uma vida de arrependimento e transformação. Isso só é possível pela ação poderosa do Espírito Santo em suas vidas. Então nós nos quedamos em ver quem somos e a partir da nossa imperfeição nós passamos então a agir com graça e com misericórdia com todos os imperfeitos dentro da igreja, e à medida em que a gente vai entendendo isso, o ambiente fica menos carnal, menos horroroso, e vai vivendo ser um ambiente de congregação de Cristo, congregação de gente que ama Jesus e quer servir uns aos outros. Então, toda vez que você ouvir alguém pregar, você deveria estar orando por essa pessoa, não é? Porque ela tem uma função muito difícil. Falar com pessoas de níveis sociais, culturais, e etários é sempre muito complicado. A pregação é um milagre. E você precisa se envolver com ele o tempo todo. Irmãos, o Senhor tem uma palavra específica para cada um de seus filhos e filhas. Deus é assim. Ele tem uma palavra. O céu sempre tem um som. Diga comigo, o céu sempre tem um som. Eu vou precisar da sua ajuda hoje um pouco. Deus sempre tem o que dizer. Essa verdade me atraiu de modo muito especial ontem, como eu estava falando com vocês. Eu sentei para ler o texto e li assim: falou Moisés aos cabeças das tribos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Pronto, acabou. Minha mente foi captada por um outro ambiente, e uma reflexão intensa. Passei o dia pensando nisso. Esta é a palavra do Senhor, esta é a palavra do Senhor, esta é a palavra do Senhor. E o Senhor foi ministrando então ao meu coração. Deus tem uma palavra. Diga comigo, Deus tem uma palavra. Nós perdemos essa expectativa. Sabia que muitos crentes entram pelas igrejas, andam por aí, tudo, a última coisa que eles pensam é que Deus tem algo a dizer. E eu vim aqui hoje com essa missão, não é? de nos lembrar de algumas coisas e com a ajuda do interessado na sua vida, eu quero observar com você. O meu desejo hoje aqui é que nós nos enchamos de expectativas. Não é de ansiedade, não é de inquietação, não é aqueles crentes perturbados que ficam correndo para lá e para cá, como se não tivesse um Deus cuidadoso e amoroso por si. São aquelas pessoas que são filhos de Deus, mas vivem como órfãos. Eles vivem desesperados para lá e para cá, correndo para lá e para cá. Não quero isso para você de jeito nenhum. Deus fala e nós vamos pensar nisso um pouco, mas a última coisa que eu quero de você é você inquieto para lá e para cá. O que eu quero é que nós sejamos dominados por uma certeza. O Senhor fala. Ele fala através das Escrituras. É o veículo maior do Senhor falar com o seu povo, através das Escrituras. A gente abre as Escrituras e seguramente Deus vai falar alguma coisa conosco. Deus fala através de sonhos. Deus fala através de voz audível. Em alguns momentos na minha vida,
um pensamento me atravessou, é uma das formas muito que Deus fala comigo. Às vezes eu fico pensando se aquele pensamento é meu, e à medida que a coisa vai se desenvolvendo, eu vou pensando que aquilo não é meu não, aquilo é do Senhor. Então eu vou migrando de acordo com aquela orientação. Mas Deus fala também através de voz audível. Por exemplo, esses dias eu tive contato com o testemunho de um homem. Ele ia assassinar um dos maiores evangelistas do século passado, Billy Graham. Todo mundo aqui já ouviu falar em Billy Graham. Aliás, quem já ouviu falar no Billy Graham? Ok, muitos aqui, outros não. Se você quiser, depois você dá um Google aí, vai saber dele. Billy Graham, o maior evangelista do século passado. Lotava estádios para pregar, e as pessoas iam ouvir, e muitos se arrependiam. E Deus usou muito a vida daquele homem nos 4 cantos desse mundo. Eu tive a alegria de participar de uma ou outra cruzada dele, né, em alguns momentos assim. E 10 homens fizeram um voto. Nós vamos matar esse homem hoje. E eles então prepararam suas armas para fazer aquilo. 10 homens. E eles tinham estabelecido que o assassinato, a tentativa se daria a hora que ele fizesse o apelo, e as multidões então fossem se aproximando do templo, dele, onde ele estava. Enquanto o ambiente de culto se dava, os louvores, a oração, e aquele negócio todo, ele ouviu alguém chamando ele pelo nome, aqui atrás dele. Alguém chamou o nome dele. E ele virou para trás, não tinha ninguém conhecido, olhou para o outro, não tinha ninguém conhecido, daqui a pouco o nome dele é chamado de novo. E ele então para querer saber quem é que estava falando com ele, e a palavra foi o seguinte: eu sou Deus e eu vim atrás de você aqui. A resposta dele: eu te odeio, porque você matou meu pai, ou levou meu pai de mim quando eu era criança. E a resposta foi simples: eu sempre amei você, eu quero cuidar de você, quero perdoar você, eu sou um Deus maravilhoso. E o Senhor falou com ele. Bom, para encurtar a história, naquele momento, naquele lugar, dos 10 assassinos preparados para cometer aquele homicídio, 9 se converteram a Jesus naquele ambiente, cada um num canto diferente. E eu sei que você não dá nenhum glória a Deus aí, onde você deve estar com algum problema, não é verdade? Porque crente que não dá glória a Deus, ele está com algum defeito de fabricação. Mas você vai melhorando. E aqueles homens então se converteram ao Senhor naquele ambiente, e esse cidadão agora dá testemunhos de que ouviu a voz poderosa de Deus falando com ele. Deus fala com as pessoas, Deus usa outras pessoas para falar com a gente. Temos aí os dons proféticos para nos dizer algo sobre isso. Deus fala através de pregações no culto. Várias vezes eu me encontro com vocês. Hoje eu recebi mensagem no meu WhatsApp, às vezes no meu Instagram: pastor, essa mensagem foi todinha para mim, muito obrigado. Deus usa ambientes como esse, porque Ele tem prazer de se apresentar e mostrar a sua vontade para as gentes. Você está sob o olhar de alguém muito amoroso. Você está sob a atenção de alguém muito interessado nos detalhes da sua vida. E você precisa, e eu preciso, ir abrindo meu coração para Ele, e principalmente para a séria verdade de que Ele é um Deus que se comunica. Gente, o Senhor tem sempre uma palavra clara. Ouça-me. Deus tem sempre uma palavra específica para as pessoas que se aproximam dEle, e também para as pessoas que não estão procurando por Ele. Saulo de Tarso que o diga. Há uma voz condutora de Deus. Olhe para mim, por favor. Há um som de comando do Criador de todas as coisas. Um tom que diz qual é o lugar. E um tom que tem o poder de colocar as coisas no lugar, inclusive, bendito seja o nome de Jesus Cristo. Ouça-me, Sião, Deus não está emudecido. Deus não está amordaçado. Deus não está apequenado, intimidado. Não, 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 não. As Escrituras dizem: troveja o Deus da glória. Essa é a visão de Deus sobre si mesmo. O Deus das Escrituras, Ele tem braço forte. O Deus das Escrituras, Ele tem olhos que passam por toda a terra. Em alguns momentos vai dizer que os olhos dele são como chamas de fogo. O Deus das Escrituras, ao contrário dos ídolos feitos pelas mãos dos homens, Ele tem boca e Ele fala. Deus fala. Deus tem uma palavra para a família. Deus tem uma palavra para o homem. Deus tem uma palavra para a mulher. Deus tem uma palavra lá para a sua empresa. Deus tem uma palavra para o seu futuro, para aquilo que você imagina fazer. Deus tem uma palavra para o estilo de vida que você está tendo. E Deus está falando com você aqui nessa noite. Deus tem uma palavra para essa igreja.
E, inclusive, como comunidade, nós precisamos dizer: Senhor maravilhoso, o Senhor fala, nos ajude a entender o que o Senhor está dizendo para nós. Essa é uma grande realidade. A palavra do Senhor pode ser diretiva, diga comigo, diretiva. Faça isso, não faça isso. Ontem fui comprar pão na padaria, ali perto de casa, onde a gente tem um hábito, e o pessoal ali é crente. E a hora que eu fui ali pagar as contas, ele pegou um pão e falou: olha, eu gostaria de te dar esse pão para você, um pão bonito assim e tal. E eu fiquei: olha, muito obrigado. E aí ele deu um testemunho dizendo: esses dias passou um cidadão aqui, Deus falou comigo, não deixa ele pagar a conta. Aí, pastor, desobedeci, cobrei a conta. Eu falei: não, isso não deve ser Deus. Fiquei ruim, pastor. Me deu um negócio. De noite, não consegui dormir. O Senhor começou a me incomodar. Falei: Senhor, se o Senhor me der uma oportunidade, manda aquele homem de novo. Ele nunca veio aqui. Pronto, uns dias depois, está lá o homem, faz uma compra. Chega no caixa, louvado seja Deus, ele estava ali, não é? E falou o seguinte: hoje o Senhor não vai pagar a conta. De jeito nenhum. E o cidadão era um pastor, ele não sabia. E o pastor olhou para ele e falou assim: não, eu quero pagar a conta. E se o senhor não me cobrar, eu nunca mais volto aqui no seu estabelecimento. Onde já se viu? Eu quero pagar. E aí o irmão contou tudo que tinha acontecido. E o pastor falou para ele assim: já que é assim, irmão, é melhor obedecer do que sacrificar. Eu recebo a sua bênção e você dá a bênção. Nós precisamos nos mover para o ambiente onde Deus sempre fala com seus filhos e filhas. A mensagem de Deus pode ser uma mensagem consoladora. Ela simplesmente é um bálsamo que refrigera a gente. Às vezes é um sorriso de um irmão na igreja. Às vezes é um abraço de alguém que Deus usa para falar conosco. Às vezes o silêncio de alguém que se coloca simplesmente do nosso lado numa hora de luta nossa e a pessoa só está ali. É uma maneira de Deus consolar o seu povo. A mensagem de Deus gera esperança. A mensagem de Deus às vezes é disciplinadora. Irmãos do céu, eu já levei uma bronca do Senhor uma vez, eu fiquei com vergonha. Eu saí aqui de uma reunião nossa, aqui uma vez muito difícil, um tempo difícil, aquela reunião difícil. Eu descendo aqui nos blocos, eu falei contra o Senhor. Eu falei: Senhor, não sei como é que o Senhor gosta desse tipo de ambiente. Falei, estava ruim. E o pensamento que cruzou minha mente foi simples, eu quase perdi o controle do carro. Como você ousa imaginar isso de mim? Uma palavra disciplinadora. Deus quer corrigir o seu povo. Ele ama o seu povo. Ele fala com o seu povo por amor. E quando Ele disciplina a gente, Ele disciplina por pura compaixão e interesse na nossa vida. A palavra de Deus pode ser estimuladora, a palavra de Deus pode ser reveladora. Por favor, todos os empresários, profissionais liberais, profissionais de todas as frentes que estão aqui assentados, era advogado numa crise profunda, numa causa, não sabia como resolver uma questão, como é que a gente sai desse negócio, como é que a gente resolve esse problema. E aí você sabe como crente resolve problema no dia a dia do trabalho, não é isso mesmo? Ele estuda, ele corre atrás, ele tenta lembrar do que aprendeu, ele vai bater papo com os outros, ele faz tudo o que tem que fazer. E ora igual um doido também. Porque é assim que crente enfrenta a luta. Faz tudo como se dependesse de si mesmo. E ora como se tudo dependesse de Deus. A hora que nós fizemos tudo o que tinha para fazer naquele, não sabia mais o que fazer, e orando insistentemente, agonicamente por causa daquela questão, pronto. De repente o Senhor deu uma luz. E aquela luz foi aplicada. E olha que bênção, irmãos, nós conseguimos resolver aquela situação. E a gente ficou feliz da vida, porque Deus tem uma palavra de revelação, Ele descortina as coisas. Não é só com respeito à igreja, não é só com respeito à célula, não é só com respeito à pregação. Alguns dos grandes cientistas do mundo, crentes tementes a Deus, dizem que só foram bem-sucedidos porque o Senhor desatou um nó e eles puderam avançar em seus projetos. Deus tem interesse na sua empresa, Deus tem interesse nas metas que você tem para bater, Deus tem interesse na sua faculdade, no seu doutorado. Ele quer ministrar a sua bênção a você e dirigir você. Ouça-me, Deus tem uma palavra para o luto, para a hora da tristeza. Deus tem uma palavra para a hora que a gente está abatido, para a hora que a gente está cansado. Deus tem uma palavra para quando a gente está irado, quando a gente está ansioso. Deus tem uma palavra para quando a gente está alegre.
Deus é um Deus comunicativo. Ele tem palavra para a hora da nossa doença, para a hora da nossa prosperidade, para a hora da nossa escassez. Deus tem uma palavra para a nossa vida conjugal, para a forma como a gente cria os filhos. Deus tem uma palavra clara, específica, especial para cada um dos seus filhos e filhas. Palavras que abrem ciclos, por exemplo, que destravam, que soltam a gente para um tempo novo na nossa vida. João Batista, por exemplo, o texto bíblico é claro dizendo que veio a palavra de Deus a João no deserto. Pronto, o que João vai fazer a partir daquilo? Ele vai pregar para multidões e multidões e multidões, até que a sua cabeça é decepada, louvado seja o nome do Senhor. Deus tem palavras para fechar ciclos. Você está lendo Deuteronômio com a gente, você vai perceber que daqui a pouco Deus olha para Moisés e fala o seguinte: então, obrigado pelo seu trabalho, foi muito maravilhoso contar com a sua companhia à frente do povo. Dá uma olhada na terra, porque você não vai entrar mais, seu ciclo acabou. Deus tem uma palavra para a nossa identidade, palavras que firmam as pessoas naquilo que Deus diz delas. Por exemplo, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Você que está anotando, anota aí. Se você quer seguir, abre o texto. O texto diz assim: vocês, porém, são geração eleita. Geração eleita. Vocês são sacerdócio real, reis sacerdotes. Vocês são uma nação santa. Vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês são tudo isso, para que vocês proclamem as virtudes daquele que tirou vocês das trevas e trouxe vocês para a sua maravilhosa luz. Irmãos, eu gosto muito desse texto. Ele me firma a identidade. Quando eu estou esquecido de quem eu sou, quando eu estou com medo do futuro, quando eu estou preocupado muito com os meus pecados, com as coisas que eu não consigo fazer, eu volto para textos como esse, que diz: você é geração eleita, você é um rei sacerdote. Eu gosto muito desse texto aqui, ó. Você é propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, já disse isso várias vezes. Quando eu estou em luta, quando eu estou em tentação, quando eu estou em problema, quando eu estou com tristeza, eu gosto de pensar nisso. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Porque quando Deus me comprou, Ele comprou tudo. Comprou tudo. Então, nas minhas orações, de vez em quando eu faço isso, porque eu reluto muito, eu acho que os meus problemas são meus, eu acho que as minhas tentações são minhas, eu acho que as crises que eu tenho são meus, eu tenho um espírito religioso dentro da minha cabeça, ainda que às vezes diz que eu tenho que resolver os meus BOs para ir a Deus. E com o tempo a gente vai aprendendo que não. E versículos como esse me ajudam a entender isso. Então, quando eu consigo ter momentos maiores de lucidez, e graças a Deus eles estão mais constantes a cada dia, eu pego as minhas tentações e digo: Pai, eu estou sendo tentado nessa área, e na boa, eu sou propriedade do Senhor, essa tentação também é sua. Essa luta também é sua. Essa tristeza também é sua. Meus irmãos, nós precisamos vir para essa perspectiva de que nós temos um dono e Ele é maravilhosamente interessado e bom, e Ele cuida daquilo que é dele. Ele cuida dos seus. Isso é uma maneira de Deus falar comigo e falar com o seu povo e reforçando aí a nossa identidade. Deus ama falar com seus filhos. Ouça-me, Deus ama a sua presença. Nós precisamos crer nisso. Deus ama a nossa presença. Quando o primogênito da família morreu lá no alto daquela cruz, a Bíblia diz que quando Jesus suspirou lá, o véu que tinha no templo foi rasgado de cima a baixo. Irmãos, alguns dizem que eram algumas polegadas de tecido, que para rasgar aquele véu você precisaria de 2 juntas de boi, uma de cada lado em sentido oposto. É muita força, é muito interesse. Aquele tecido que tinha no templo, ele separava todo mundo do lugar mais santo que existia no templo. Naquele lugar mais santo do templo, só um homem entrava uma vez por ano, e ele entrava ali morrendo de medo, porque era muito arriscado entrar naquele lugar. E aí você percebe,
Jesus entregou-se lá na cruz do Calvário, pagou o preço pelo pecado de todo mundo, e o próprio Deus rasga o véu de alto a baixo, e Ele está dizendo para mim e para você, pode entrar, você é bem-vindo, a cruz se levantou porque eu quero a sua presença, eu quero caminhar contigo, eu quero que você usufrua de tudo que eu tenho, eu quero cuidar de você para o resto da sua vida. Deus ama a presença dos seus filhos e filhas, isso deveria mudar a sua perspectiva, quando você entrar naquela faculdade amanhã, quando você entrar naquela empresa amanhã, quando você vier para o culto domingo que vem de novo. Uma nova visão de si mesmo. Deus ama envolver os seus filhos. Você lembra Jesus falando para o povo que rejeitava Ele? Ele disse, quantas vezes eu quis envolver vocês como uma galinha envolve os seus pintinhos. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. Envolver você, cuidar de você. Esse é o desejo de Deus. Deus não está abandonando você, largando você. Ele está querendo te envolver. Deus ama estar incluído e inserido nos diversos momentos da vida dos seus filhos. Ouça-me, rejeite qualquer ideia contrária a isso. Ela é uma mentira de Satanás para manter você oprimido. Hoje aqui eu chamo você e eu venho juntamente com você para humildemente nós nos abrirmos para um novo tempo no qual a gente simplesmente crê que o Deus do universo inteiro tem interesse em falar com a gente. Essa é a ideia. Duas coisas importantes. Você não precisa ficar correndo atrás de oráculos. Já viu esses crentes desesperados, ansiosos, inquietos? Eles ficam correndo atrás do Beltrano, do Ciclano, da irmã não sei das quantas. Eles vão para lá e para cá o tempo inteiro. Nunca amadurece, nunca sai daquele lugar. Eles ficam andando com algumas pessoas a tiracolo. Nunca experimentam o amadurecimento. Irmãos, sossegue. Deus tem o seu endereço. A postura amadurecida, irmãos, é essa. Deus sabe onde eu estou. Ele sabe me encontrar. Às vezes nós estamos incrédulos. Deus falou no passado e não fala mais, infelizmente. E eu acho que o motivo de falar com você hoje, nessa noite, é porque muitos estão aqui dizendo, Deus falava no passado. Ele falou com Abraão, falou com Elias, mas hoje Ele não fala com mais ninguém. Isso é mentira e nós estamos aqui para dizer a você, em nome de Jesus, Deus fala hoje sim com seus filhos e filhas. Resista a essa mentira de Satanás, a um discurso, a uma fala específica, especial, maravilhosa de Deus para cada um de nós. Muitas vezes nós estamos amargurados, decepcionados, Deus só fala com os outros, só fala com aquele pastor, só fala com aquela irmã. Muitas vezes nós estamos perturbados, é tanto medo, tanta amargura, tanto ressentimento, esses pecados vão dominando a gente, essa preocupação toda, e a mente vai ficando tão tumultuada, tão cheia de ruídos. Muitas vezes nós estamos desinteressados. A nossa boca fala de um interesse que não existe no nosso coração. Nós vimos para culto sem expectativa nenhuma de que Deus falaria conosco. Nós abrimos a Bíblia sem expectativa nenhuma de que há uma coisa ali de Deus para a nossa realidade, para a nossa vida. A palavra de Deus lá no Salmo 119 diz que ela é luz para o caminho e lâmpada para os pés. Tem hora, irmãos, que você vai ler um texto da Bíblia que não tem nada a ver com os seus pés, com onde você está pisando, mas ele está projetando luz para amanhã, para depois de amanhã, para a semana que vem. E tem hora que você vai ler um texto que ele exatamente ilumina uma questão onde você está naquilo e Deus te salva, te abençoa. Deus fala com seus filhos e eu e você não podemos abrir uma Bíblia sem qualquer interesse de ouvi-lo. Isso, irmãos, tem gerado um dano para a igreja, um dano para a sua vida. Por isso que as ideologias desse mundo, por isso que o secularismo tem resgatado, aliás, atingido muitos dos nossos jovens, muitos dos nossos homens, porque nós estamos perdendo a expectativa de que Deus fala. Muitas vezes nós estamos autocentrados. Você já viu a gente orando? Tem que gravar o seu orando. Faz isso um dia. Se surpreenda. Não é? Põe uma câmera escondida de você mesmo. E grava a sua oração. Você já viu? É mais ou menos assim. Aleluia. Oh, Pai amado, eu te louvo, eu te bendigo, eu te saúdo, etc. e tal. E abençoa minha mãe, abençoa meus filhos, abençoa meu cachorro, abençoa meu Senhor, meu Deus, a enfermidade. Oh, meu Deus, aquilo, olha aquilo. Senhor, o Senhor não está vendo isso, olha aquilo. Meu vizinho, não sei o que, não sei o que. Amém. Fui. Geralmente é assim a sua oração. Um monólogo onde você despeja um monte de coisa diante do Senhor lá. E Deus olha às vezes para você e fala assim, mas você já vai mesmo? Já acabou? É assim, ó.
crentes autocentrados. Irmãos, Deus é maravilhoso. Deus ouve esse tipo de oração nossa. Graças a Deus, Ele é muito bom, Ele não é a gente. Ele aguenta a gente, mas eu insisto. O Deus do universo nos salvou, nos incluiu na sua família, tem prazer em nós. E mais do que só ficar ouvindo os nossos monte de petições, Ele sempre tem algo para dizer. Eu vou sugerir a você, depois que você terminar a sua oração, dessas coisas todas que você apresenta, você fala: Senhor, agora é a sua hora, o Senhor pode falar o que o Senhor quiser, eu vou ficar aqui mais 15 minutos, mais meia hora, mais 1 hora, mais 5 minutos. Eu vou ficar aqui com o Senhor, por causa da sua presença. Me parece que para hoje, a ideia que nós temos é uma ideia de realinhamento. Deus chama você e a mim, incrédulos, endurecidos, às vezes desinteressados, autocentrados. Ele nos chama a nos arrependermos e abrirmos a nossa mente para o fato de que Ele ama se comunicar com seus filhos. Ele ama conduzir os seus filhos. Ele tem algo para nós. É muito precioso quando a gente abre a Bíblia lá em Hebreus 13, por exemplo, versículo 15, que diz: se hoje ouvirdes a sua voz, diz assim, se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Deus tem algo para hoje, para esse tempo. Deixa eu fazer 3 observações e caminhamos aqui do meio para o fim. A primeira: se você veio aqui hoje pedindo ao Senhor, Senhor, fala comigo, eu imagino que você já deva perceber que Ele está falando contigo. É isso, Deus fala com os seus filhos. Ele está falando desde o começo dessa reunião, hoje nesse tempo de louvor. Hoje de manhã nós tivemos um tempo tão especial, eu cheguei aqui, fui tão ministrado pelo Senhor. Deus quer que a gente saiba que Ele fala com seus filhos e filhas, porque Ele se interessa, Ele fala por pura compaixão, Ele fala por amor, Ele fala porque é interesse dEle falar comigo, mais do que é preocupação minha que Ele fale ou que eu ouça. Segunda coisa, segundo grupo de pessoas que eu quero falar aqui, você que veio aqui pela primeira vez, você que não é daqui, eu tenho uma palavra de Deus para você. Jesus ama você profundamente. Você não tem ideia de como Jesus sente saudade da sua presença. Jesus quer te salvar. Jesus quer perdoar os seus pecados. Jesus quer escrever o seu nome no livro da vida. Ele tem coisas boas para você e a melhor coisa que Ele tem para você é Ele. Um terceiro grupo de pessoas com as quais eu quero falar aqui é que é bem possível que muitos de nós, a gente fique tão desconfortável com esse tema. Eu fico observando vocês assim, e é interessante como a sua postura fala um pouco de você nesse momento. Isso só me diz como esse tema às vezes é desconfortável para um tantão de gente. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu não vim aqui colocar mais peso em você, eu também tenho muitas lutas nessa área, muitas dificuldades nessa área, mas eu estou me movendo há muito tempo para o lugar da concordância, e o lugar da concordância é esse: Deus fala, e eu quero me sossegar a alma nesse ambiente. Muitas vezes a gente fica decepcionado, ou Deus não fala, ou Ele só fala com os outros, parece que eu sou rejeitado, parece que Ele não tem algo para mim, e aí a gente vai fazendo um acordo, irmãos, com a orfandade. Eu chamo você a romper o acordo com a orfandade e dizer: Deus é um Pai maravilhoso, Ele é o meu Pai, e Ele fala comigo também. Essa é a verdade. Se esse é o teu caso, hoje, bem aqui, o Deus está falando com você. Hoje é um tempo de renovo. Hoje há um derramar de graça, de favor sobre a sua vida. Hoje é um tempo de aceitação, braços abertos de um Pai amoroso, querendo atrair você. Hoje é um chamado para a gente deixar o lugar da dureza e vir para o lugar da fé simples, onde o coração simplesmente sossega na verdade de que Deus se comunica. Deus tem sempre alguma coisa para dizer. A Bíblia é o livro da fala de Deus para as pessoas. Nela, Deus fala de si mesmo, de seus propósitos e fala de nós. Eu quero chamar você a ler a Bíblia intensamente essa semana. Você precisa fazer um voto de ler a Bíblia todo dia. Todo dia. Ler grandes porções, ler em sequência, meditar em pequenas porções, grifar alguns versículos, decorá-los. Você e eu precisamos crer na palavra de Deus.
Agora tem um detalhe muito importante. Enquanto você lê a palavra de Deus, você precisa orar, pedir e crer que o Espírito Santo de Deus te ajuda. Ele é o maior interessado que você compreenda as Escrituras. Muito tempo atrás, eu aprendi a, quando sentar para ler a Bíblia, orar de uma maneira simples. Espírito Santo, o Senhor inspirou esse livro, ele é todo seu, ele tem a sua cara. Por favor, me ajuda a entender esse negócio, me ajuda a discernir aquilo que o Senhor está falando, aquilo que o Senhor quer para a minha vida nesse tempo. Muitas vezes, irmãos, nós não oramos assim, nós vimos para o texto mecanicamente, a gente está tão familiarizado com a Bíblia, tão familiarizado com as coisas, que a proximidade às vezes quebra a intimidade. Nem sempre proximidade é sinal de intimidade. Infelizmente, muitas vezes, o maior inimigo da intimidade é a proximidade. E às vezes a gente precisa abrir o coração para que o Senhor ministre a nós. Eu queria colocar na tela um texto, que está lá em Hebreus capítulo 1, e nós vamos ler 3 versículos. Eu queria pedir para você me ajudar, e a gente lê uníssono esses textos. Podemos fazer assim? Está na tela. Chamo você a ler em voz alta. Você que está em casa também, facilita para você aí. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Amém? Versículo 2. Mas... Vamos para o 3, lê em voz alta. 1, 2, 3 e já. O Filho... Aleluia, aleluia. Veja que fala poderosa de Deus para nós. Ela fala sobre Jesus. Jesus é o Filho de Deus, e filho aqui não dá aquela ideia de algo posterior, não há a ideia de gerado. A ideia de filho aqui é alguém da mesma natureza. Jesus é Deus. Veja o texto falando sobre Jesus, diz assim: ele fez o universo. Diga comigo, fez o universo. Nos últimos 150 anos, uma errônea teoria atingiu o mundo e foi tomada por absoluto. Os nossos meios acadêmicos foram atingidos por uma falácia. E nós caímos, então, por toda uma ideia de que a Terra não foi criada, mas ela é fruto do acaso, uma explosão, e a gente está vivendo, então, essa questão toda da evolução das espécies. E durante muito tempo, até no meio teológico, esse tema ficou um pouco complicado, e algumas brechas foram abertas para lá e para cá, face a algumas dificuldades, face a algumas faltas de firmeza que se esperavam de nós. E nos últimos 30 anos, irmãos, olhe para mim, nos últimos 30 anos, um pouco mais, um pouquinho isso, toda essa ideia da evolução teve seus alicerces completamente ruídos. O edifício está desmoronando, o que está se sobrando é grito. Hoje, irmãos, ateus se levantam pelo mundo inteiro para dizer: esse negócio não é assim, não tem jeito de ser assim. Por quê? Porque o que é científico de fato, as evidências científicas de fato, estão demonstrando, irmãos, que tudo está absolutamente pronto, foi feito pronto, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz sim, o universo inteiro foi criado. A palavra de Deus diz sim, o universo foi criado por uma mente absolutamente inteligente, cuidadosa, detalhista. Sim, o universo foi criado sob comando e sustentado sob comando. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Pronto, o universo pronto, tudo pronto, nada se evolui. E nós louvamos a Deus
Porque a palavra de Deus nos ensina que tudo foi criado por Ele e para Ele. Se você tem qualquer dúvida sobre isso, você precisa se arrepender, porque essa é a grande proposta de Deus para nós. Nós nos arrependemos para crer humildemente no absurdo de que alguém levantou a voz e disse: haja luz, e a luz então surgiu. Haja isso, haja aquilo, produza isso, produza aquilo. E o comando era tão poderoso que tudo então foi surgindo mediante o comando dessa voz e dessa palavra. E isso então deixa a gente tão pequeno, põe a gente tão no lugar, diante de alguém tão grande, e a gente então cai em humildade para dizer: sim, Jesus sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. É isso que nós acabamos de ler. Sim, existe um trono nas alturas. Você vê, Jesus, depois de fazer a purificação, ele assentou-se no trono das maiores alturas. E eu fico olhando, irmãos, para o mundo hoje em dia. Veja os poderosos, olhe para eles. Veja os grandes comandantes, os grandes políticos, veja os grandes juízes, veja os grandes nomes, os grandes bilionários. Eles se levantam e falam, e comandam, e dizem. E a gente vai olhando para eles e pensando: nossa, quanto poder, quanta autoridade, quanta majestade, quanto trono. E passa-se algumas décadas e pronto, se foi, já ninguém mais fala deles, é assim a história. Mas a palavra de Deus diz para mim e para você que quando Jesus pagou o preço do perdão dos nossos pecados, ele subiu e assentou-se à direita do trono das maiores alturas. Existe um trono maior, irmão, existe um governo maior, existe uma voz maior, e assentado, e lá está Jesus Cristo, que inclusive está passeando aqui no meio do seu povo, com alegria no meio do seu povo, e isso é maravilhoso. E o texto diz aqui para mim e para você que Deus falou de muitas maneiras no passado. E nesse tempo ele fala por meio de Jesus. O convite é para que a gente se encharque de Jesus Cristo. Se você quer ouvir Deus, perceber Deus, nós precisamos nos encharcar de Jesus Cristo. Essa semana, num dos meus devocionais, lendo Lucas capítulo 6, me deparei com um texto que cravou meu coração, ministrou a minha vida. Jesus olha para um homem que tem a mão talvez reduzida, ou talvez encolhida, não sabemos o que está acontecendo ali. O texto diz a mão mirrada, possivelmente reduzida, possivelmente deformada. E aí agora no meio de um monte de gente, Jesus dá um comando àquele homem, e o comando é simples. Só que é um comando irresistível. O comando é: estenda a sua mão. E a palavra de Deus diz que a hora que Jesus deu esse comando, a mão do homem se abriu, ela foi se esticando. Louvado seja o nome de Jesus, porque foi o mesmo comando dado tempo atrás, quando disse: haja luz. Ele olha agora para o homem e diz: estende a sua mão. Um tempo depois, esse mesmo comando é dado na beirada de um túmulo. Lá dentro está Lázaro, morto já há 4 dias. E o comando do Deus do universo inteiro é simples: Lázaro, sai para fora. Bendito seja o nome de Jesus. Não há outra coisa a ser feita pela morte. Ela tem que devolver o defunto. Não há outra coisa a ser feita pelas células, pelos órgãos. Eles têm que se recompor. O homem tem que se colocar em pé, porque o Deus do universo falou. É esse Deus que você serve. Esse Deus que está aqui no nosso meio hoje, curando enfermos, pacificando vidas, mudando realidades, reavivando alguns corações frios. Esse Deus tem o interesse de falar com você constantemente. Ele tem uma voz para mim e para você. Uma outra fala sobre esse assunto para nós encerrarmos: silêncio também é comunicação. Pode repetir isso comigo: silêncio também é comunicação. Diga. Significa uma coisa, irmão, que se você não está ouvindo, possível, Deus esteja quieto. E se Ele está quieto, é melhor você se acalmar também. Às vezes, meu irmão, estamos tão ansiosos, tão desesperados, e Deus está quieto. Talvez o silêncio de Deus seja um convite para que você também respire fundo. Às vezes está tão apressado, a gente quer algumas coisas para ontem. Você já viu aquela hora e Deus não está falando nada? É possível que o silêncio dele seja um convite para você dizer à sua alma: o meu Pai maravilhoso não está falando nada, alma. Então é bom você ficar calma dentro de você. O silêncio de Deus talvez seja que Deus não queira falar sobre esse assunto agora. Então, aquiete-se. É possível. Segundo, é possível que o silêncio de Deus seja o único jeito da gente ouvir o que Ele está falando sobre outro assunto.
Nós temos a nossa agenda. Só que o Rei do Universo costuma ter a própria agenda. Não é que Ele não valoriza a minha agenda, as minhas demandas. É que tem hora que Ele me chama a me humilhar para valorizar a dele. Então, silêncio sobre determinado assunto pode ser um indicativo que Ele esteja gritando outro assunto. Terceira coisa sobre o silêncio de Deus é que é possível que o silêncio dele sobre agora é porque Ele já falou alguma coisa e Ele quer que eu observe aquilo que Ele já falou. O Senhor é bom, irmãos. Você pode repetir isso comigo? O meu Deus é muito bom. Digo, meu Pai é muito bom. Deus ama cuidar dos seus filhos. E cuidar dos seus filhos, muitas vezes, é falar com eles. Eu queria chamar você para você ficar em pé. Eu só quero orar com você, encerrando esse tempo. Eu chamo você a não se mover. O culto não acabou ainda. Só fique em pé. Vou te dar um conselho. Talvez seja melhor você fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça um instantinho, algumas palavras finais e vamos orar para ir embora. Meu desejo é que você saísse daqui com expectativas elevadas, que o anseio se reavivasse no seu coração, que muito de amargura e às vezes resistência e incredulidade que nós vamos carregando no nosso coração a respeito desse tema, sejam deixados para trás. Irmão, há um novo tempo diante de você. Hoje é dia aceitável. Eu chamo você a vivermos com convicção crescente. Ouça bem, há um chamado para novas coisas. Você veio aqui hoje, não veio à toa. Há um chamado de Deus para você. Eu chamo você a fazermos uma substituição no nosso vocabulário. Ela é sutil, mas ela muda muita coisa, ela é muito importante. Eu chamo você para a gente substituir. Senhor, fale comigo. Senhor, fale comigo. Senhor, fale comigo. Eu chamo você a substituir essa fala por essa outra aqui, ó. O Senhor fala comigo. Há uma diferença, ela é sutil, mas há uma diferença muito profunda. Eu chamo você para virmos para o lugar da confiança absoluta de que Deus fala hoje. Talvez, ao ouvir essa fala, muitas perguntas surjam. Como? Como é que eu sei? Como é que Ele faz? E essas perguntas vão surgindo no nosso coração. Agora não há como responder estas perguntas. Hoje eu acho que o propósito é só riscar o fósforo e orar para que o fogo pegue e ele comece intensamente. Eu chamo você para ousarmos crer. Ousarmos crer na verdade de que o Senhor é bom e Ele é profundamente confiável. Ouça, quando o Senhor falou com Samuel, Samuel teve que aprender, ele não sabia nada disso. A ignorância de Samuel não foi empecilho para Deus falar, e não foi o ponto final na história do relacionamento de Deus com Samuel. Quando Deus quis falar com Pedro, aquela cena em que o lençol desce e sobe algumas vezes diante dele, lá em Atos, Pedro não entendeu o que se dava ali. Ouça, o fato de Pedro não entender não foi empecilho para Deus começar o diálogo, e nem foi o ponto final. Quando Paulo insistia a ir por um determinado caminho para fazer a missão dele, e o Espírito Santo ia vedando os acessos ou impedindo de uma maneira e outra, a princípio Paulo não percebe que era o Senhor, ele insistia em fazer a sua vontade. Mas veja, a não percepção não foi empecilho para Deus querer dirigir Paulo, e nem foi o ponto final. Portanto, há muita esperança para mim, há muita esperança para você. Nós estamos só começando, nós vamos avançar para níveis muito maiores. É isso que Deus tem para você. Não saia daqui ansiosa, não saia daqui inquieto. Deus, o que o Senhor está falando? Que horas o Senhor vai falar? Não saia daqui inquieto. Saia daqui segura. Saia daqui seguro. A sua fala e a minha fala deve ser essa: meu Pai amado, o Senhor sempre fala. E o Senhor tem interesse de me fazer entender. Irmãos, nós precisávamos ouvir isso, essa é a minha convicção.
o maior interessado é o Senhor e Ele vai nos conduzir a bom termo. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.